menos, é só tirar o complexo conjugado dessa equação, então fica menos I, ômega 3, e aí WI menos. Tá aqui de novo. Vem aqui na vamos ter mais I, ômega 1, mais ômega 2, menos DI, ômega 1, mais ômega 1, certo? É a transformação dos dados. A transformação DN3 eu tenho aqui, eu tenho que combinar. Vou botar aqui a combinação do DN3 aqui também, vou deixar essas duas aqui. Então, a esse ponto, já configurou essas duas aqui, ficaram essas duas. Então, aquelas duas lá, são as combinações dos Ws, e essas duas aqui, a combinação. Claro, se eu agora definir cosseno de θW vezes 1 seno θW do outro, né, eu vou ter essas coisas, a combinação desse cara aqui, cosseno de θW, y seno de θW nego 3, eu vou misturar esses dois. Mas aqui já seria bom a gente expressar esses dois caras aqui em função dos dados, né, que aqui a gente tem BI1 e BI2. Então, o BI1 a primeira que está aqui, né? Então, esse BI1 aqui é W mais W, é W mais, né? Então, W mais W e menos sobre 2. Isso? E esse BI2 aqui é W mais menos W e menos, né? Esse cara aqui então é BI1 menos I BI2 menos BI1, aí vai ficar mais I BI2, né? Então fica BI1 menos I BI2, então menos 2I. Então tá certo. Então, o que vai aparecer na frente de W mais, colocando esse fator meio, então o W mais, ele vai pegar o ômega 2 e vai pegar menos I no denominador, que é mais I no numerador. Mas o mais I vai ter sinal menos. Então nós vamos pegar aqui o ômega 2, certo? Vamos pegar aqui ômega 2, tem um fator meio que eu já botei aqui ômega 2 W mais, e aqui nós vamos ter menos I no denominador e mais I no numerador. Mais I vezes esse menos também menos I ômega 1 W mais. Depois, esse pedacinho aqui que vai dar menos, ele aqui, esse pedacinho aqui vai produzir, de novo, mais um meio. E aí aqui nós vamos produzir ômega 2, dar menos. Então vai ter mais ômega 2. Mas agora, esse cara aqui, menos I no denominador é mais I no numerador. Vai ficar menos I, esse menos aqui vai ficar mais. Vai ficar mais I ômega 1. Claro que se eu conjugar o complexo desse aqui, eu vou dar menos. E aí, menos W. De ômega 3. Certo? Então, essa transformação aqui, né, quer dizer, a transformação de BI3 está envolvendo o W mais W. Então, e aí, claro, quando a gente combinar, se a gente fizer a combinação daquilo que é o foco, daquilo, então se a gente quiser, quando a gente vai pegar quem é o foco, né, vai ser uma combinação cosseno de θW mais seno de θW. Então vamos pegar o cosseno de θW vezes esse aqui e o seno de θW vezes esse aqui. Então vai aparecer lá um cosseno de θW vezes aqui e um seno de θW vezes o ômega 3, claro, além desses termos aqui. Então, a esse ponto,
nós temos as leis de transformação dos campos de Gauge. Mas, vamos pensar agora, houve a esse ponto, nós vamos identificar agora o que é o fóton. Quando a gente vai dizer, eu tenho um campo vetorial massivo, o W mais é massivo, o W menos é massivo, o Z0 é massivo e o fóton não é massivo, isso agora a gente tem que estar, onde é que a gente vai olhar as massas? A gente vai olhar as massas na teoria com gauge fixado, com gauge unitário. A gente vai olhar agora, a gente, ao identificar as massas, né, quando a gente identifica, né, vamos colocar assim, ao identificar, não identificar, não calcular ela, né? Ao calcular as massas dos bósons particulares, né? Então a gente tem que fixar um gauge. O Higgs, por exemplo, a gente já sabe lá atrás o que eu fiz com o campo de Higgs, né? A gente já, ao fixar as massas dos bósons vetoriais, né? Pressupõe-se fixação do gauge unitário. Desculpa estar enchendo vocês com essas coisas aí, mas é porque são detalhes, né? Alguns fizeram o curso de eletrofraca, outros não fizeram. Então, vou passar um pouquinho por isso. Então, a gente está fixando o gauge unitário. Quando a gente calcula as massas, posso calcular as massas usando o gauge RXI, o gauge que não é unitário? Posso, mas aí a identificação das massas já fica mais complicada, porque a gente vai ter polos nos propagadores que dependem do gauge, então a gente não tem exatamente as massas físicas, a gente tem boosts, a gente tem mais objetos do que a gente quer. Para estudar a massa da teoria, a gente justamente usa a simetria de gauge que a gente tem à nossa disposição e vai para o gauge unitário. Quando a gente vai para o gauge unitário, o que a gente faz? Basicamente, a gente fixa os parâmetros do gauge, mandando embora as partes não físicas do Higgs. Vou apagar isso aqui. Não, agora eu apaguei isso aqui, mas também de qualquer maneira a gente já sabe que é o jogo aqui. Como é que é a transformação do Higgs, né? O Higgs tem essa transformação. Vamos pegar o dublete de Higgs, então a gente sabe que a gente fixa, né? O nosso dublete de Higgs ele é dado dessa maneira aqui. Ele tem um Φ+, e tem um Φ0. Esse é o nosso dublete de Higgs. Ele é um dublete de SO2, então eu sei qual é a transformação. A gente está olhando aí, por enquanto, só a transformação dele segundo SO2. Depois a gente olha segundo a transformação dele. Ele é um dublete de SO2. Então a transformação de SO2 dele é essa aqui, filhinha exponencial de I, os parâmetros, o dublete, o gerador do dublete e o dublete. Então isso aqui é a transformação SO2 do Higgs. Então isso aqui é geral. Agora, com a quebra da simetria, aqui vai entrar um dado particular. Então aqui isso aqui é geral. Higgs, tá? Em geral ele é assim. O campo vem com um campo complexo aqui, escalar complexo aqui, outro escalar complexo aqui. Quando a gente faz isso com o Higgs, a gente quebrou o jogo daqui. A gente tem a quebra espontânea da simetria, então aqui a quebra espontânea da simetria. E a gente já escolheu, então pressupõe-se que a gente já escolheu o background, né, que é o valor esperado do vácuo do Higgs. Então a gente escolhe que esse campo não quebra a simetria, quem tem que quebrar é a componente eletromagneticamente neutra para justamente não violar a carga elétrica. Esse cara aqui, o vácuo é zero. Então, a estrutura de campos aqui, é esse campo aqui, ele vai ser, vamos dizer assim, um escalar S mais um I, vamos dizer, Si. Vou colocar desse modo. Esse campo aqui, a gente vai dizer, o valor esperado do vácuo do Higgs é o real. Por exemplo, para nós vai ser o V. Aqui eu vou ter mais o H e aqui eu vou ter mais o Z. Então tá legal. Tenho 4 campos aqui. Eu tenho 2 campos reais aqui, 2 campos reais aqui. 2 reais aqui em cima, 2 reais aqui embaixo. Então isso aqui é a flutuação em torno do valor esperado do vácuo do Higgs. É isso aqui que é o nosso
campo que quebra, né, a simetria. Então, esse campo aqui é o valor esperado no vácuo do Higgs. Como sempre, é o valor esperado no vácuo do φ zero. Aquele campo que minimiza lá o chapéu do mexicano, né? Então, a gente tem esses três parâmetros aqui à disposição. Mas olhem bem que essa transformação aqui aqui eu tenho um campo que tem essa estrutura. Eu tenho triplete, tem três componentes aqui e tem esse objeto aqui. Então a gente pode, né, o que a gente normalmente faz é isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. A gente pode pensar que eu posso escrever esse campo aqui da seguinte maneira, imaginando que todos esses campos aqui são flutuações em torno do Higgs. Então, eu posso pensar na seguinte coisa. Vamos pensar só nessa estrutura, depois a gente acerta aqui. Se eu tiver algo desse tipo, vamos botar aqui S mais XI. Né? Vamos botar assim, Então, eu posso imaginar que esse objeto aqui é o seguinte. Vou botar aqui vou botar esse aqui V. Deixa eu colocar de novo. Isso aqui é uma matriz aqui, atuando nesse cara zero, e mais aqui, pensar uma coisa assim desse tipo, né? Então, eu estou pensando que eu posso pegar esse objeto aqui. Então, eu poderia pensar o seguinte: esse S que está aqui, se eu quiser gerar esse S que está aqui, né, esse S que está aqui, eu tenho que gerar as custas, né, dessa matriz, por exemplo, atuando aqui. Vamos pensar, deixa eu botar de uma outra maneira. Eu poderia pensar assim. Se eu tiver, vamos pegar essa equação, vamos dividir tudo isso aqui por V, vamos botar esse V aqui em evidência. Vamos fazer o seguinte: vamos dizer que isso aqui para nós seja V, vou botar assim, S sobre V mais I, si sobre V. Vamos separar isso aqui, aqui vai ficar 1 mais H sobre V. Eu posso outra maneira. Vamos pensar o seguinte: todos esses campos aqui são flutuações. Todos esses objetos aqui são flutuações. Então, a gente pode botar esse V mais H. Vamos pensar assim, vamos botar esse V mais H aqui em evidência. E aí vamos pensar assim, isso aqui eu teria que escrever assim, S sobre V mais H mais I sobre V mais H. Aqui fica 1 e aqui fica I, zeta sobre V mais H. Não fiz nada, isso aqui é uma identidade. Agora, estou pensando que esse campo aqui é uma flutuação. Quem domina é esse valor esperado no vácuo. Esse campo aqui é uma flutuação em relação a isso. Como esses campos aqui também são flutuações, tudo isso aqui são flutuações em torno do vácuo, se eu expandir esse cara 1 sobre V, bota esse V aqui em evidência, né, isso aqui vai ficar ó, S sobre V, 1 mais H sobre V. Então, posso escrever que isso aqui é S sobre V, que multiplica 1 menos H sobre V. Só que esse termo aqui já é uma flutuação de segunda ordem. Estou pensando que eu estou fazendo esses campos aqui são pequenas flutuações em torno do vácuo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, só para justificar a vocês que a esse ponto, né, eu posso escrever isso aqui como sendo S sobre V, Si sobre V e zeta sobre V. Claro, mas termos aqui seriam termos quadráticos, né? Não vamos dizer termos de ordem 2. Seriam termos quadráticos nas flutuações. É isso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos querendo dizer que, na verdade, esse dublete que está aqui, eu poderia escrever desse modo assim. Então, isso aqui que está aqui, eu posso botar esse símbolo. Talvez mais conveniente botar aqui, V mais H. E aqui eu tenho essa estrutura aqui. Então, isso aqui está dando para mim o seguinte: está dando 0, 1, mais esse duplete aqui, ó, 1 sobre V, S mais XI e I zero. Certo?
escrevendo isso aqui desse modo. Tudo isso aqui, claro, multiplicando V mais H, vou deixar o seguinte lado. Então, ó, fiquei isso, V mais H, e vou escrever só isso que está aqui como sendo 0 mais isso e 1 mais isso que está aqui. Agora, isso que está aqui, ó, eu poderia pensar assim. Esse objeto que está aqui tem uma estrutura de um dublete. Então, eu posso pensar que esse dublete pode ser gerado a partir desse. Esse aqui é um dublete. Qualquer elemento do dublete pode ser gerado a partir desse vetor por uma transformação de SO2. Então, isso me habilita a fazer o seguinte, a escrever essa transformação como sendo a transformação infinitesimal disso aqui, ó, exponencial, vamos botar assim, de I, parâmetros, que eu não vou fixar aqui depois, vamos chamar parâmetros lambda A, sigma A sobre 2, atuando em 0 e 1. Olha só. Se eu expandir esse objeto aqui em cima disso, o primeiro termo é 1, a identidade, está me dando isso. O segundo termo é essa matriz aqui, I, lambda A, sigma A sobre 2, atuando em cima da identidade desse vetor. Vamos botar esse I sobre 2 aqui e vamos escrever esse objeto aqui, lambda A, sigma A. Quem é isso? Isso aqui é uma matriz SO2. Da álgebra de SO2. Então, isso aqui é lambda 3 menos lambda 3. Lambda 1 menos I lambda 2 mais I lambda 2. Então, quando eu atuar com isso aqui em cima disso, a parte o I sobre 2, né, eu vou ter, botar aqui, como botar aqui esse cantinho. Isso aqui eu já usei. Só para a gente ver esse calculinho aqui, o que vai dar para nós? Vai dar 0, então isso aqui vai me dar I sobre 2. 0, lambda 1 menos I lambda 2. 0 menos lambda 3. Então a gente começa a observar o seguinte, vamos tirar esse I daqui, vamos botar esse I em evidência. A gente começa a observar? A gente começa a observar que eu posso imaginar que esse objeto aqui é essa transformação de SO2 atuando nisso aqui. Mas quem é? Aí ele vai identificar quem é aqui, ou isso aqui é a identidade, então o nosso I está aqui. Aqui eu vou identificar, aqui eu tenho o meio, então eu vou identificar o seguinte, o lambda 1, que está aqui, ele vai ser 2 vezes, se eu tomar lambda 1 igual a 2 vezes S, né? O lambda 1 ficar, o lambda 1, eu tenho já fatorado aqui, eu queria identificar o lambda 1 com psi. Então, se eu pegar lambda 1 igual a 2 psi sobre V, vai ficar 2, vai cancelar com 2, psi sobre V, então vai ficar, ó, psi sobre V aqui. O bicho está pronto aqui. Se eu identificar o lambda 2, eu já tenho menos I aqui. Então, se eu identificar o lambda 2 com 2S sobre V, isso dá certo. Se eu botar o lambda 2 igual a 2S sobre V, o 2 cancela com 2, e aí aqui fica menos I S sobre V. E se eu pegar o lambda 3 igual a menos 2 zeta sobre V, só botar o lambda 3 igual a menos 2 cancela com 2, o menos fica mais, zeta sobre V. Então, o que a gente está observando é que se eu posso escrever esse objeto que está aqui, quer dizer, o Higgs flutuando em torno do vácuo, eu tenho a liberdade de escrever, só que eu posso apagar, isso aqui. Eu posso escrever o Higgs flutuando em torno do vácuo da seguinte maneira: exponencial de I sobre 2. Aí aqui, objetos lambda A. Então, I lambda A. Isso estava escrito aqui. I lambda A, sigma A sobre 2, atuando aqui, ó. 0, V mais H. Onde?
meu lambda 1 é 2 φ sobre V, meu lambda 2s sobre VA. E então eu posso botar esse, já posso botar direto, botar lambda sobre V. E aí eu defini y sobre V. Lambda 1 é 2 de 5, lambda 2 é 2s, e lambda 3 é menos 2s. Então a gente vê que, se eu fizer essa identificação, eu consigo escrever esse campo de Higgs que está flutuando em torno do ar exatamente desse modo. Quer dizer, isso que está aqui é, na verdade, como isso aqui são campos que são flutuação, isso aqui, na verdade, é a expansão em primeira ordem disso aqui. Ou seja, eu consigo dizer que o campo de Higgs, ele é, na verdade, ele pode ser escrito em termos de uma matriz de S2. O que eu estou dizendo é isso. Se eu pegar um duplete, né, quer dizer, algo desse tipo, né, A mais IB, C mais IB, eu posso escrever esse objeto como sendo uma transformação de S2 atuando em cima, basicamente, desse objeto. Ou seja, isso aqui é um teorema da teoria de grupos, né, que quando uma representação é irredutível, qualquer vetor da representação é sigma. A partir de um vetor particular, eu consigo gerar, por transformações do grupo, todos os demais vetores daquela representação. Então, se eu pegar esse vetor, é a mesma coisa que eu pegar assim, quando eu pego, tem um sistema desse, se eu pegar esse vetor aqui, se eu fizer todas as rotações possíveis, eu vou conseguir passar desse vetor por uma rotação para cá. Então, a partir de uma rotação, a partir de um vetor, por rotações, eu gero todos os vetores tem o mesmo módulo que ele. Então, a partir de um vetor e fazendo transformações de SO2, eu gero todos os vetores do plano. Por quê? Porque eu estou falando de uma representação irredutível. Se eu pegar um vetor qualquer e fizer rotações, eu ganho todos os demais vetores. É o que está acontecendo. Se eu pegar esse vetor do eixo do plano complexo e atuar com transformações de SO2 em cima dele, eu vou gerar qualquer objeto com essa estrutura aqui. Então, o que a gente está usando simplesmente é esse recurso, que é razoável a gente dizer. Então, que o campo de Higgs, na verdade, eu poderia já desde o início escrever ele dessa forma. Por que isso aqui é conveniente? Isso aqui é conveniente porque é justamente o que me leva para o gauge unitário. Já que o campo de Higgs ele pode ser escrito dessa forma, quer dizer, ele é uma flutuação em torno do valor esperado no vácuo real, e as três outras flutuações, os três outros graus de liberdade, eles estão frequentando isso aqui. Eu posso tirá-los daqui e trazê-los para cá. Então, na verdade, eu perdi grau de liberdade? Não. Eu tenho 4 componentes complexas. Eu tenho 4 componentes reais, perdão. Eu tenho 3 aqui e 1 aqui. Eu perdi informação ao fazer isso aqui. É simplesmente uma reparametrização do meu campo. Eu estou reescrevendo o campo de Higgs, tirando ele da forma desse duplete complexo e colocando ele na forma de uma matriz SO2 por esse vetor aqui. Foi isso que eu fiz. Agora, como a transformação SO2 do Higgs é essa aqui, linha exponencial de ômega A, sigma A sobre 2, atuando em φ. Então, quando eu fizer essa transformação aqui em cima, φ, quem é meu φ? Meu φ é isso que está aqui. Exponencial de ômega A sobre D, sigma A sobre 2, 0, D mais H. Se eu escolher os meus ômega A's, então eu tenho minha teoria invariante de gauge. Eu posso fazer qualquer transformação de SO2 que eu quiser. Se eu fizer essa transformação de SO2, claro, quando eu fizer essa transformação de SO2, eu posso fixar esse ômega A igual a menos lambda A sobre V. Então, se eu escolher os 3 parâmetros de SO2 igual a menos lambda A sobre V, isso aqui cancela isso. Então, essa escolha, ela me diz que, por uma transformação de gauge, se eu escolho esse gauge de SO2,
eu consigo reduzir o meu campo de Higgs simplesmente a um único campo. Eu mato os 3 graus de liberdade que estão aqui e fico. Então, agora eu vou trabalhar nessa situação. Eu faço uma transformação de gauge e aí o meu campo de Higgs passa a ser 0V mais H. Mas, claro, a teoria invariante de gauge, quando eu faço transformação de gauge em cima de todo mundo, se eu transformei o Higgs, eu vou ter que transformar os bósons vetoriais também. Então, ao invés de trabalhar com BMI, que ao invés de sobretudo, fiz uma transformação de S2, ao invés de trabalhar com o BMI, eu vou ter que trabalhar com BMI', onde esse BMI' nada mais é do que menos epsilon ABC, ômega B, BMC, menos BMI, ômega A. Isso aqui eu passo do BMI para o BMI'. Então, quando eu faço uma transformação de SO2, a teoria é invariante, eu tenho que transformar todo mundo. Eu transformei o Higgs, então eu transformo todo mundo. Mas aí eu posso trabalhar com todo mundo linha. O papel da simetria de gauge é justamente esse, o lagrangiano de φ A é igual ao lagrangiano de φ' a linha. Então, se eu agora vou trabalhar com linha, eu fiz uma transformação de SO2 em φ, eu tenho que fazer uma transformação de SO2 em todo mundo que sofre transformação de SO2, incluindo os campos de gauge. Oi? O Higgs se acopla com os outros campos. Se ele fosse uma coisa sozinha, você podia fazer um S2 mais S2 e o S2 dele separado. Isso. Mas aí se acopla porque eu tenho que fazer a transformação de todo mundo. Tá? Então, quando eu pegar, por exemplo, eu tenho que trabalhar então agora com neutrino, que vai ser essa transformação atuando em cima. Mas aí a gente sabe que se eu puser linha em todo mundo, a teoria é invariante, lagrangiano invariante. Então, quando eu faço essa transformação, eu vou ser obrigado a trabalhar com todo mundo em linha. Então, esse cara aqui, fixei esses parâmetros. Mas ao fixar esses parâmetros, isso significa que agora eu vou trabalhar com o campo BMI', que vão ser esses campos BMI, mas agora esses parâmetros já não são tão soltos. Esses parâmetros aqui agora, eu vou ter que trabalhar com esse campo, que é obtido desse a partir desse, a partir dessa transformação. Então, os meus ômegas são fixados. E qual é a diferença do lambda A e o ômega A? Quer dizer, o ômega A são os parâmetros livres da transformação de gauge. Os lambda A's são as flutuações do campo de Higgs em torno do valor esperado no vácuo. São as flutuações, as pequenas flutuações do campo em torno do background. Então, isso aqui é uma transformação de gauge, isso aqui é um campo. O que eu vou fazer? Eu vou escolher esses parâmetros de gauge de tal maneira a matar esses campos. Esses campos aqui são chamados campos compensadores. Eles podem ser eliminados por uma transformação de gauge que eu fizer. Então, eu escolho, e que nem lá na eletrodinâmica, quando a gente tem a linha μ, né? Igual a μ mais dμ alfa, se eu tirar a divergência dessa equação, eu tenho dμ, a linha μ, igual a dμ mais a μ mais a lambertiano de alfa. Então, o que a gente faz sempre? Eu posso escolher esse alfa igual a menos 1 sobre o lambertiano, dμ a μ. Se eu escolher esse alfa, eu vou estar trabalhando com dμ a μ zero, igual a zero. Eu vou fixar esse gauge. Então, quando eu fixo o gauge de Coulomb, gauge de Lorentz, quando a gente fixa esse gauge covariante de Lorentz, significa que eu escolhi esse parâmetro de tal maneira a matar isso aqui. Então é a escolha que eu tenho. Por quê? Porque a parte longitudinal, se eu projetar essa equação aqui numa parte transversa, numa parte longitudinal, quando eu aplicar o operador θ aqui, a gente tem que o A transverso μ linha é igual ao A transverso μ. Ou seja, a parte transversa do campo de gauge é invariante. Mas se eu aplicar a transformação longitudinal aqui, eu vou ter que o A' longitudinal linha é o A longitudinal mais o alfa. E quando eu aplicar o operador longitudinal lá, vou aplicar dμ sobre o dado lambertiano atuando no dμ alfa. Então isso aqui vai produzir o dado lambertiano, vai produzir a linha μ igual a μ mais dμ alfa. Então, significa que eu posso pegar esse cara aqui, escolher
Na verdade, o que eu estou fazendo é escolher esse alvo aqui igual a menos a linha mi sobre o lambertiano. Então eu mato essa componente aqui, a componente longitudinal, ela pode ser morta por uma transformação de Gauge. Aqui é a mesma coisa. Eu mato essas três componentes aqui. Então esse campo e esse campo, eles não são campos físicos. Existe uma transformação de Gauge que pode matá-los. Então a única coisa do campo de Higgs que resiste a qualquer transformação de Gauge é essa flutuação, que é justamente, seria o campo de Higgs físico, esse bóson, né, que se pensa aí do descoberto, com 125.3 GeV, seria a flutuação desse campo aqui. As flutuações desses campos aqui, esses três campos aqui, eles são, vamos dizer assim, uma coisa fake. Eles são um efeito que não tem sentido físico. Eu posso eliminar eles por uma transformação de Gauge. Então, quando a gente fez isso, então, quem é o ômega? É o parâmetro da transformação, é livre. Quem são lambdas? São fixos, são campos. O que eu fiz? Eu escolhi esses parâmetros para matar esses campos. Então, quando eu fiz isso, esses ômegas, aqui vai aparecer justamente o lambda A sobre V. O que está acontecendo? Aquele campo que são flutuações aparentes do campo de Higgs, eles entram exatamente na parte longitudinal do campo de Gauge. Então, quando eu fixo o Gauge unitário, o que eu estou fazendo é um transporte de campo. Eu estou tirando esse campo daqui por uma transformação de Gauge, ou seja, eu limpei meu campo de Higgs, meu campo de Higgs deixou de ser tudo isso aqui para ser apenas isso. Mas eu reposicionei as três flutuações do campo de Higgs aqui dentro do novo campo. Agora eu vou trabalhar com esse campo S2. Meu campo de S2 não é mais o BMI, por onde eu comecei. Eu estou trabalhando agora, na teoria, com as transformações de Gauge, porque a simetria de Gauge me permite isso. É como se eu estivesse mudando de referencial, só que eu estou mudando de referencial no espaço dos campos. Eu faço uma mudança de referencial de Gauge. Eu faço uma transformação de Gauge, vou passar a trabalhar com esses campos aqui. Só que esses campos aqui, eles incorporaram aqueles três módulos que estavam aqui. Então eu reposicionei esses 3 graus de liberdade aqui e trouxe eles para cá, para a parte longitudinal do peito. Eu me pergunto, Zé, quanto forte é falar para a palavra eu vou matar o parâmetro de Gauge? Não vou matar o parâmetro de Gauge, eu vou fixar o parâmetro de Gauge. Vou matar o campo, eu vou fixar o parâmetro, eu não vou matar o parâmetro de Gauge. Eu simplesmente, como esse parâmetro é completamente arbitrário e a minha teoria me diz que para qualquer parâmetro que eu fizer a transformação, a teoria, a física não muda, eu não vou jogar ele fora, eu não posso jogar ele fora. Eu estou simplesmente dizendo, eu estou jogando esse campo fora, eu estou limpando o meu campo de Higgs. Então eu digo, isso aqui eu tiro do campo de Higgs. Por quê? Porque eu fixei, já que eu tinha a plena liberdade de trabalhar com esse parâmetro, agora eu não tenho mais a plena liberdade, eu escolhi ele. Eu escolhi esse parâmetro, dessa forma. E aí agora, aquilo que eu tirei daqui, eu trago para cá. É igual uma mudança de referencial. Quando eu faço física, todos os observadores inerciais não são equivalentes? São. Beleza, então pode você fazer a tua, você cada um fazer o seu. Agora, quando eu digo, olha, eu vou fazer todas as minhas medidas no referencial do Pedro. Aí agora, eu estou no referencial, eu escolhi um referencial. Tenho a liberdade, porque eu tenho certeza que se eu fizer no referencial dele, a física dele é igual à física do André. Então, tanto faz. Eu não vou lá, no caso, não usar o laboratório do André, eu vou usar o laboratório do Pedro. Mas aí, nesse momento, eu escolhi um referencial. Quando eu escolhi um referencial, eu usei justamente a liberdade de escolha que eu tenho. Eu não matei todos os referenciais, eu apenas escolhi um, foi o que eu fiz aqui. Como eu tenho liberdade total de escolher esses parâmetros de Gauge, eu vou escolher eles de tal maneira, é como se eu tivesse ido para o laboratório, quer dizer, para o referencial desses lambdas. Eu escolhi os meus ômegas para matar esses lambdas. Então agora, quando eu escolhi os parâmetros de Gauge, eu escolhi um referencial. Então agora, tudo que eu fizer medida é nesse referencial. Se eu quiser comunicar, eu vou ter que fazer uma transformação. Ali você também fez a mesma coisa com o alfa. Você fixou o alfa. Eu fixei o alfa em função do amigo. Eu fixei o alfa para matar o DMI ali. Mas você não matou o grupo 1. Não.
E aqui você não está matando o grupo S2. Não estou matando o S2, eu estou simplesmente... Essa que é a questão, a quebra espontânea da simetria. Dessa maneira, eu não estou, como a gente falou no curso de ontem, não estou matando a simetria. Eu estou simplesmente redirecionando a simetria. Estou tirando a simetria daqui para lá. Aqui eu já não vou ver mais a simetria, eu já não tenho mais um dublete. Eu quebrei a estrutura de dublete. Zerei isso aqui. O campo de Higgs deixou de ser um dublete. Ele só tem um dublete. Mas aonde é que eu levei a informação? Eu trouxe essa informação para a teoria não perdeu essa informação. Eu transportei graus de liberdade. O ômega continua existindo como novidade. Isso. O ômega virou um campo. Ele é igual a lambda. É. Agora, a pergunta que tem então é o seguinte: ele tem corrente direta? Quem? Tem. Ele tem corrente direta. Tem corrente direta. Você não perdeu a simetria. Você não perdeu a corrente Por causa direta. disso. Você não perdeu a corrente direta, porque o lagrangiano escrito para φ com os B's é o lagrangiano escrito para fininha com o fininho. Você tem essa transformação. Você tem essa simetria. Se você tem essa simetria, você tem uma teoria de Gödel. Você simplesmente vai reescrever agora o teu teorema de Gödel em função não desses campos, mas em função desses campos. Você simplesmente reescreve a tua teoria em função dos novos campos. Os campos podem ser não, outros. Isso. Mas vamos dizer, no caso que você tinha S2, tinha 3 ômegas, né? 1, 2, 3 correntes elétricas, mas o outro, se 4 correntes elétricas. Tinha 4 leis de conservação. Eu continuo tendo. Agora você mudou a maneira dos nomes dos. Isso. Mas continua com 4 leis de conservação. Continua com 4 leis de conservação. A quebra espontânea da simetria, se falar piada assim que é meio enganoso, né? Mas a quebra espontânea da simetria não é. Eu não perdi a simetria. Eu simplesmente estou vendo a simetria sob um outro ponto de vista. Ao invés de ver a simetria do espectro, agora, antes não, eu tinha um dublete degenerado. Agora eu não tenho mais um dublete. O campo de Higgs, eu vi, na verdade, ele é um dublete, eu só tenho um H. Só tenho um H. Então, eu simplesmente trouxe esses graus de liberdade daqui e joguei aqui. Joguei na parte longitudinal do campo de Gauss. Por isso que ele ganhou massa. O mecanismo de Higgs é justamente isso, é o transporte desses graus de liberdade aqui para o outro setor da teoria. Eu tiro os graus de liberdade do Higgs e jogo lá. Se a simetria fosse global, não fosse local, eu não tinha campo de Gauss. Então, eu não teria esses parâmetros aqui, não seriam parâmetros locais. Então, eu não poderia, como isso aqui não é função de x, eu não posso fixar isso pelos lambdas, porque isso aqui são campos, isso aqui tudo é campo. Então, se esses ômegas são constantes, se a simetria é global, eu não posso fixar isso, uma coisa global, em função de funções, em termos de funções. Então, no mecanismo, quando não tem simetria local, a gente tem justamente o teorema de Boltzmann, que está me dizendo, então, isso, que esses bósons aqui, eles nada mais são do que fase. Então, eles são bósons de massa nula. Eles ficam lá, são os bósons de Boltzmann. Agora, quando a simetria é local, esses objetos aqui, que são os parâmetros de transformação, eles podem ser elevados à categoria de campo. Então, eles são simples parâmetros arbitrários, mas quando eu faço essa escolha, eu dei a eles a categoria de campos. Quem são esses campos? São essas flutuações que seriam os bósons de Higgs, os bósons de Boltzmann. Esses que seriam os bósons de Boltzmann, por essa escolha, eles são transportados para cá. Então, a teoria perdeu esses bósons de Boltzmann? Não. Ela simplesmente redirecionou eles. O campo, a simetria me permite chupar ele do campo de Higgs e trazer para cá. Por isso que eu fiz. Eu fixo o ômega aqui, cancelo isso aqui. Então, meu bóson de Higgs, fica isso aqui. Mas agora, a simetria me permitiu transportar esses graus de liberdade para cá. Onde é que eles estão alojados agora? Na parte longitudinal do campo vetorial. E aí é por isso que esse campo vetorial agora fica massivo, porque o campo de variância de Lorentz diz que, variância de Poincaré, né? Diz que campo vetorial massivo tem que ter parte longitudinal, para poder ter os 3 graus de liberdade que ele precisa. Então a gente simplesmente realoja os graus de liberdade. Isso é a fixação do Gauge, né? Mas, como você está falando, eu não matei os parâmetros ômega, simplesmente os parâmetros ômega tiveram a chance de virar um campo. Eles viraram um campo. E aí agora, claro, o que a gente tem que fazer
Vamos olhar agora, então eu sei quem são esses caras aqui, já sei quem são os ômegas, eu agora tenho que reescrever, tenho que olhar tudo, não para o campo, para mim agora eu vou ter que reescrever agora quem é o B'M1, B'M2, B'M3, em função desses parâmetros aqui, então isso aqui também virou lambda sobre D. E aí agora é que eu vou ver as transformações dos Ws e dos Z. Então, acho que hoje eu vou ter que terminar. Hoje, só para quem está assistindo a aula de longe, essa aula teria que terminar agora às 6 horas, porque hoje eu vou ter que fazer uma discussão aí no nosso curso de meio, às 6h30. Então, eu vou estar terminando a aula já e a gente continua na próxima aula. Então, a discussão que a gente está fazendo, não consegui, infelizmente, começar a interação eletromagnética que temos com os fótons, né? Mas vamos terminar isso aqui. Na próxima aula eu vou terminar isso aqui. Então, está ficando mais claro, pai? Não, está ficando claro que eu saí do S2 para o 1 e fui para um outro, um S2 para o 1 tridimensionado. Isso. Mas não estou com aquele 1 aí. Aquele 1 eletromagnético ainda não apareceu. Não apareceu, isso é a próxima parte. Então, o que a gente fez agora, o esforço que a gente fez agora, foi compreender o que significa fixar o gate unitário. Então, é isso que significa fixar o gate unitário. É eu perceber que as flutuações, do momento que eu fixo o ground state, que eu fixo o background do Higgs, que me dá o mínimo de energia, eu então vou estudar todas as flutuações em torno desse mínimo. Vou estudar as flutuações em torno do mínimo. Tá aqui. E aí eu tenho esse aparato, né? Eu tenho esse dispositivo na minha mão. Essas flutuações aqui, elas podem ser escritas desse modo. Eu posso reescrever. Então, isso aqui eu estou usando um artifício não, estou usando um recurso da teoria de grupo. Eu consigo reescrever isso aqui. Então, eu posso pensar que essas flutuações aqui nada mais são do que as flutuações infinitesimais que aparecem a partir dessa parametrização. Então, o meu campo de Higgs pode ser reescrito desse modo. Se não tivesse havido a quebra espontânea da simetria, isso não seria possível. Eu não teria esse V aqui. Esse V aqui que é o coringa da discussão. Se eu não tivesse esse V aqui, tudo isso aqui já seria flutuação. Então, eu não teria como ter a identidade atuando numa coisa mais a flutuação. Então, por isso que quando a gente não tem a quebra espontânea da simetria, eu não consigo escrever o duplete de Higgs dessa forma. Porque você poderia pensar, mas se o campo de Higgs... Então, olha, é a mesma coisa no caso abeliano. Se um campo é complexo, e a transformação de gauge é sempre essa aqui, então eu posso pensar, se meu campo é complexo, ele pode ser escrito como sendo uma parte real e uma fase. Então, na verdade, a transformação de gauge pode sempre marcar a fase. Então, na verdade, um campo complexo não faria sentido, o campo sempre fica real, porque por uma transformação de gauge, eu poderia sempre fixar a fase para matar, eu poderia sempre escolher essa fase para matar esse campo. Então, todo campo complexo eu poderia sempre torná-lo real por uma transformação de gauge. Isso não é verdade, porque essa parametrização aqui, ela só é possível se o campo tiver um valor esperado no vácuo não trivial. Se esse campo aqui tiver um valor esperado no vácuo que é igual a zero, essa parametrização não é possível, porque essa parametrização ela tem uma singularidade. Essa parametrização só é possível quando esse campo tem um valor esperado no vácuo diferente de zero. Então eu tenho V mais a flutuação por L aqui. Aí sim, essa fase pode comer isso e esse campo flutua aqui. Então é crucial, eu só posso escrever um campo complexo como sendo na forma polar, se eu posso, porque a pergunta é uma teoria quântica de campo. Se o meu campo é complexo, eu posso escrever ele desse modo I mais Ilana, posso. Ou eu posso escrever ele desse modo, ou é elevado aí em si. Será que as duas parametrizações são igualmente boas? Qualquer teoria de campo, qualquer campo complexo eu posso escrever desse modo? Claro que não. Vou pegar um campo livre, né? É o campo de Klein-Gordon real, campo de Klein-Gordon complexo, livre. Demi, phi star, demi phi, menos M2, phi star, phi. Esse campo está livre. Se eu usar essa parametrização, muito bem, isso aqui vai me dar demi qui
dmi menos m2 q2 mais dmi lambda menos m2 lambda 2. Beleza, eu tenho dois campos reais livres, degenerados em massa. Tem duas réplicas juntas, formando um campo complexo. Beleza. Se eu agora faço, então tem dois campos livres, não tem nada demais. Mas agora, se eu digo, não, eu não vou escrever meu φ desse modo, eu vou escrever meu φ desse modo. Então, tudo bem, esse termo aqui vai ficar M2 ρ2. Agora, quem vai ser esse termo aqui? Esse termo aqui vai ter desdobramentos, ele vai ter derivada disso aqui, a derivada disso, a derivada disso. Ele vai produzir um termo que vai ser demi-ρ. Então, ele vai produzir exatamente esse termo, demi-ρ menos M2 ρ2. Ele produziu um campo escalar livre, massivo, beleza. Porém, o termo que vai sair quando eu derivar isso aqui em relação a μ, a xμ, eu não vou perder isso aqui. Então, vai aparecer um termo que vai ser ρ ao quadrado, dmx. Então, ó, o meu campo psi, que é o campo da fase, ele não está livre. Tem um ρ2 aqui, tem um puta termo de interação. Isso aqui é quarto. Eu não consigo nem ver a parte dele que se propaga. E o termo de massa está totalmente aqui. Então, essa parametrização é completamente anacrônica, maluca. Eu só tenho esse grau de liberdade se propagando, esse aqui é um puro termo de interação. Então, essa transformação não prende nada nesse caso. Se por acaso, porque o que está acontecendo quando eu passo daqui para cá, eu estou fazendo, quando eu passo de φ estar para Q lambda, não tem problema nenhum. Quando eu faço uma transformação, de coordenada, eu não tenho um jacobiano. Quem é um jacobiano dessa transformação? Se eu derivar φ estar em relação a Q lambda, o jacobiano dessa transformação é essa matriz aqui. Eu vou poder derivar φ em relação aqui, derivar φ em relação a lambda, derivar φ estar em relação aqui, derivar φ estar em relação a 1. Determinante é diferente de zero. O determinante é 1i menos i zero. Isso. Então, o determinante é diferente de zero. Porém, se eu fizer essa transformação aqui, a derivada de φ em relação a ρ é exponencial de x. A derivada de φ em relação a ρ é isso aqui. A derivada de φ estar de φ em relação a xi é ρ a xi, um izinho aqui. A derivada do φ estar em relação a ρ é o e a menos xi, e a derivada do outro é ρ a menos xi. Então, o determinante dessa transformação é ρ. Esse carinha aqui, né? Esse aqui dá um sinal menos i, menos, ela na verdade vai ficar, ela é ρ. Então, se o ρ é zero, o determinante é zero. Então, essa transformação de coordenadas ela é singular. Para a configuração de campo nulo, essa parametrização explode. Então, essa parametrização não é boa. Essa parametrização só é possível se o φ tiver um valor esperado no vácuo diferente de zero. Por quê? Porque, na verdade, o φ, então, seria o V mais a flutuação aqui, mais o I lambda. E aí, isso aqui eu posso escrever daquela forma. Isso aqui é um exponencial de I alfa que multiplica V mais I. Eu faço aquela historinha. E aí eu posso escolher esse alfa aqui é exatamente lambda sobre V. Quando eu expandir isso aqui, ó, o primeiro termo da V mais I e o primeiro termo da expansão, esse termo que vai ser uma flutuação de segunda ordem, esse termo que vai dar o I lambda. Então, ó, se esse campo aqui flutua, tem uma configuração de vácuo nula, e essa parametrização é possível. Aí a transformação de fase marca isso e me deixa esse grau de liberdade. É exatamente esse mecanismo que eu jogo aí. Então, é crucial, isso aqui só é possível, eu só tenho essa liberdade de tirar de escrever esse campo dessa maneira e perceber a migração desses graus de liberdade se o campo φ tiver um valor esperado vácuo não trivial. Ou seja, se houver quebra espontânea. Se não houver quebra espontânea, eu não posso fazer isso. Tem um dado a mais aí que a gente tem que estimar. Então, na próxima aula, vamos partir daqui.
Agora a questão que você está colocando é, como eu olho, como é que agora eu sei que o W mais e o W menos deixaram de ser campos de gauge, eles passam a ser campo de matéria massiva. É tipo proca. O Z0 é massivo, o W mais é massivo, o W menos é massivo, mas o fóton continua sendo um campo de gauge. Então, se eu olhar agora todo mundo do ponto de vista do 1, do ponto de vista do 1 eletromagnético, que é a simetria que fica, eu teria que ter W mais linha, vai ser exponencial, parâmetro da transformação, será um aqui, carga 1, W mais. A transformação do W menos vai ser exponencial, tem a carga negativa, menos I, W menos. O Z0 linha, é neutro, e a transformação do fóton vai ser dI aqui. Então, depois que a simetria é quebrada e que ficou a combinação do I3 com o Y sobre 2, que dá a carga eletromagnética, eu mostro que aquela carga eletromagnética é conservada, eu fiquei com uma teoria 1. Então, do ponto de vista dessa teoria 1, esse campo é massivo, esse campo é massivo, esse campo é massivo e neutro, e esse campo é o campo de gauge. Então, eu fico como se fosse uma teoria, agora com bósons vetoriais carregados, massivos, um bóson neutro massivo, mas não carregado, por fora. Então, isso tem que ficar depois. Então, as transformações de gauge, elas têm que se combinar para lidar isso. Mas aí pressupõe o quê? Que eu já estou no gauge unitário. Isso aí acontece no gauge unitário. Essa aqui é a história que tem que acontecer. Certo? Essa história ela tem que ser assim, vamos dizer, bem entendida, Claro. porque a gente tem medo de você fazer. Tem uma história que o pessoal fala, acaba todo mundo se encontrando no alto da montanha, assim. Você sai do início e volta para o início. Sei. Quer dizer, o teu início. Realmente contou a história como contar. Se você pegasse um, eu vou trabalhar com um. Depois, trabalhei. Não vou trabalhar com um, vou trabalhar com um não abeliano. Daí trabalho com ele, trabalhando, e tudo. Mas depois acaba voltando no final, aqui que eu tenho. Entendi. Ele vai dando aquele argumento que ele vai mordendo a própria cauda. Não, é isso não. Não é isso não. Aqui a gente tem que entender bem isso. Houve a quebra espontânea da simetria. Ponto 1. Elemento importante, eu fixei o gauge. E eu só posso fixar o gauge eliminando esses graus de liberdade do campo de Higgs, porque ele adquiriu esse valor esperado de um vácuo diferente de zero. Então, isso aqui, o fato de ter esse D, é que me permite isso. Se eu não tivesse esse D, isso aqui não seria possível. Então, ter um background de Higgs não trivial me habilita a fazer isso. E aí, eu pego esses campos aqui, elimino, fixando os parâmetros que eu tenho à disposição, toda a liberdade de gauge que eu tenho no SO2, eu utilizo ao fazer isso. E ao fazer isso, então, eu agora passei a trabalhar com todo mundo linha. Então, a minha física agora é com todo mundo linha, mas a invariância me permite. Se a teoria é feita com linha ou sem linha, o resultado é o mesmo. A invariância, a simetria de gauge é isso. Então, já que eu passei a trabalhar com filinha, Φ vai ficar linha, todo mundo vai ficar linha, inclusive B. Mas aí, quando o B fica linha, eu estou trazendo aqueles caras de lá para cá. Então, eles não sumiram da teoria, eles sumiram do campo de Higgs, mas eles reaparecem no campo de gauge. E aí, eles que tomam a parte longitudinal e voltar a massa do campo de gauge. Então, essa é a discussão do diálogo. Agora, a questão é, vamos fixar os parâmetros e vamos fazer as transformações aqui. Vamos refazer agora as transformações. A pergunta final que sempre alguém vai fazer é que você acaba voltando para aquelas transformações ali. A gente vai. Só que essas aqui não são mais S2, essas transformações aqui são abelianas. Não, você acaba voltando. Tem que chegar porque no final, você acaba voltando. Eu acabo voltando para uma coisa abeliana. Eu fico com uma coisa abeliana, que S2 próximo 1 quebra para 1. No final de tudo que eu sobro é 1. E daí que vem a pergunta: por que você já não ficou com a abeliana? E por quê? Todo mundo mais ou menos tem uma respostinha. Aonde é que a teoria abeliana ela foi fundamental para mim? A não abeliana.
Por que então, vamos lá, você faz todo esse esforço para no final do dia ficar abeliano, então por que você não ficou abeliano sempre? Por que você fez isso? Agora que eu entendi a tua colocação, a tua geometria. Você diz, eu fiz isso tudo, fiquei não abeliano, mas depois no final do dia eu voltei para cá. Quer dizer, eu comecei não abeliano para acabar abeliano. Por que eu não fiquei abeliano desde o início? Né? O que a teoria não abeliana foi me dando ao longo do caminho? Foi me dando relações, por exemplo, entre as constantes de acoplamento. Se eu tivesse uma teoria abeliana desde o início, por exemplo, eu não teria como justificar aquele acoplamento de dipolo, aquela constante de acoplamento E. Eu teria o W+, eu poderia colocar um termo WMi+, WMi, Fmi, mas eu não teria liberdade de colocar, eu não teria como justificar que aquela constante de acoplamento é exatamente o E, que está no acoplamento mínimo. Eu não teria como obter o acoplamento quártico dos dados com a constante de acoplamento justa. Essas perguntas todas, é bom no final a gente dizer isso. Porque talvez você, abeliano, esteja mais numa proposta abeliana. A teoria abeliana ela te deixa muito solto. Você não amarra os parâmetros porque você não tem a simetria abeliana, ela te deixa tudo muito assim, isolado. A teoria não abeliana, ela cria correlações dentro do lagrangiano. Agora, se você tiver uma teoria abeliana, uma formulação abeliana que crie correlações dentro do lagrangiano, talvez você possa fazer o mesmo trabalho que uma teoria não abeliana faz. A questão da simetria não abeliana é que o termo cúbico, o termo quártico, o termo quadrático, o termo de acoplamento mínimo, todos esses termos, eles estão correlacionados pela transformação de gauge. Quando eu faço uma transformação de gauge, mexo nesse termo, esse também é mexido, esse também é mexido, então todo mundo é mexido para se compensar. Então você amarra as constantes, os parâmetros da teoria ficam mais amarrados para você ter invariância. Se você tem uma teoria abeliana, a tendência é que cada termo sozinho seja invariante. E aí você não tem como vincular os parâmetros, cada termo vai ter um parâmetro. A teoria não é, para terminar o discurso. Então a chance, né, o que a teoria não abeliana oferece de melhor é você poder relacionar constantes de acoplamento que seriam distintas, elas passam a ser a mesma. E isso aí depois é fundamental quando os campos começam a flutuar e gerar os infinitos que vão dar origem às renormalizações. Você tendo esses constantes de acoplamento amarradas, você começa a controlar melhor esses infinitos. Esses infinitos, eles não aparecem completamente descorrelacionados um do outro. Então você tem chance de controlar a convergência da tua teoria. Então, o que a teoria, por que é interessante você começar não abelianamente, talvez terminar abelianamente, é que no ciclo não abeliano, enquanto você foi seguindo o percurso não abeliano, você foi amarrando constantes, você foi criando correlação entre termos. Então, quando a teoria voltou a ser abeliana, ela já ficou com aquela memória de que as constantes de acoplamento estão relacionadas, porque tem uma estrutura não abeliana que foi perdida no meio do caminho. Não é que foi perdida, foi redimensionada no meio do caminho, foi redistribuída no meio do caminho. Você termina com a teoria abeliana, mas todos os bônus do fato de ser não abeliano ficaram no meio do caminho, você não perdeu eles. Ao passo, se você começa abeliano e termina abeliano, você tem pouca chance de organizar a sua teoria bem. Essa que é o enredo da ópera, é esse. Então tem uma teoria não abeliana que morreu na praia. Não, uma teoria não abeliana que morreu na praia, mas que deixou uma relevância. Ela deixou um legado. Ela morreu e não foi esquecida. O problema é quando a teoria abeliana morre na praia e não fica nada. Aqui ficaram os termos de acoplamento não mínimo, ficaram as relações entre as constantes de acoplamento, o acoplamento quártico do W não é solto, ele tem a mesma constante de acoplamento. Você reduziu bastante o número de parâmetros. Você gerou relação entre massas, a massa do W e a massa do Z0 não são descorrelacionadas. Existe uma relação de massa entre a massa do Z0, a massa do W e a constante de acoplamento fraca. Você conseguiu, então, colocar ordem naquela Babilônia, naquela Babel, que seriam os parâmetros da tua teoria. Você teria tudo. Essa ordem toda, você deixou vivo.
Agora, quem você trouxe, na para toda guerra. ordem tem que ter um ditador, não tem? Você só tem ordem quando tem a harmonia, né? A grande harmonia da ditadura é a ordem, que é imposta à força. Pedro, por que a gente insiste na discussão do abeliano? Porque o abeliano não precisa do Gibbs. Essa é a questão. É por isso que... Essa que é a discussão. Então vamos continuar essa discussão na próxima vez. A gente vai agora começar a caminhar na direção de mostrar que no final do dia ficou abeliano e as transformações que eram não abelianas passaram a ser transformações de face abeliana, né? Tá certo. Então a gente agora, semana que vem, então a gente já vai entrar no ritmo dos 15 dias. Semana que vem, então, sexta-feira, vai ser aula de simetrias. E daí na outra sexta-feira, semana que vem, é dia 2. Aí dia 9 fica sendo a aula de QRT, certo?